E aí, gente, nem ciência aqui. Isso aqui não é uma aula, mas é na verdade uma divulgação de um livro que eu vou vir a escrever, né? Eu estou escrevendo, na verdade, né? Então, atualmente eu tenho na editora do canal, né? 28 livros. Tá saindo. Na verdade, saiu 29, eu acho, que se eu contar aqui. Com o Esquícios da Natureza Divina, volume 7, né? Então, é só clicar aqui que vai na Amazon, né? O site tá na descrição. Que é de teologia, eu lancei esse ano. Só que tá na metade ainda. Eu publiquei, mas eu vou aumentar ele. Que é um comentário em parte sobre a Suma, né? Mas eu tenho que mudar mais coisas e tal, mas ele já tá publicado, né? Eu não sei quando eu vou aumentar ele mais. Tem 400 e poucas páginas, eu acho. Algo assim. E uma série que eu curto bastante, que eu tô aumentando, são duas, né? Que é o Princípio Econômica. Vai até o volume 3. Tem um, dois e três. E isso daqui que é de livros de ficção, né? Como Edward Blood Dancer, Drashtic Munra, que são livros de poemas épicos, né? Eu tô terminando já o próximo, né? Chamado de Journamor. Tem uma história mais... antes desses três livros, né? Mistura bastante economia também, várias coisas assim. Mas não é o foco que eu tô falando, né, que eu vou falar aqui, né? Eu vou publicar isso posteriormente quando eu terminar, né? Esse de poesia épica, que é mais rápido, mas eu tô sem ideias, né? Por isso que eu deixei em ato. Eu vou falar hoje do próximo, do Princípio Econômico, que é o volume 4, né? Então, todos estão na Amazon, se eu clicar aqui. Eu creio que já aparece. Dá pra ver aí que esse é o Princípio Econômico volume 3, tem 783 páginas. Se eu ler aqui na amostra, por exemplo, dá pra ver que dá pra você ver o começo, né? Então, por exemplo, esse daqui já começa que eu vou falar sobre, né? É a política do Star Wars. Política econômica do Star Wars, começa, né? Deixa eu ver se agora vai. Que nesse livro eu falei um pouco mais sobre o tema, né? Mas no volume 2 e 1 também eu falei talvez eu falei mais nesse, né? Então, economia no Star Wars é muito mais complexo do que parece. E sempre com livros, né? Como Imperial Handbook, entre outros. Book of the Sith. E nesse daqui, que é o volume 4, sem capa ainda, né? Ele começa exatamente sobre Star Wars, né? Então é o quarto livro que eu falo sobre economia no Star Wars. E é uma coisa muito mais complexa do que parece. É extremamente mais complexo. Vou dar um zoom aqui. É extremamente mais complexo do que parece. Você tem relações, por exemplo, não só do próprio filmes, né? Você tem os livros e as HQs que vão muito antes da República. 25 mil anos antes da República, né? Que é a época da formação dela. A formação do Theta System, né? Que é meio que uma proto-república. Posterior aos Hutts, né? E você vai ter questões como a Hyperspace War, que é 5 mil BBY, né? BBY. Que é 5 mil anos antes do ano zero, né? Que é perto da Batalha de Yavin lá que acontece nos filmes. Os filmes acontecem mais ou menos de 30 BBY até, acho que é 4 ABY, que é tipo como se fosse depois de Cristo, entre aspas, né? Que a gente usa depois de Cristo na vida real, né? Nessa obra de ficção eles usam um sistema, obviamente, diferente desde o nascimento do Império, né? A um determinado momento teve essa troca, né? Esse ponto de, por exemplo, 30 antes dessa divisão de era, né? Até posteriormente, né? Até o que eu tenho que arrumar, escrevo. Bom, essa parte, por exemplo, que tá incompleta, ela vai falar sobre 3 obras, né? É um comentário econômico, né? Sobre 3 obras, que é o Revan, que é associado ao Old Republic, né? Sword the Old Republic, a República Antiga, né? Que não é canônico, mas é parte do Legends. Mas na minha visão, o Legends é o canon, não a da Disney, né? Então, na minha opinião, é canônico. O Deceived, que é a história do Darth Malgus. E o Darth Bane, que eu comecei, mas eu tenho que terminar o segundo e terceiro livro e escrever sobre, né? Em todos esses 3, e nos que eu vou seguir posteriormente,
você vê somente os aspectos políticos que dão origem à República, né? Dão origem ao Sith. Não origem ao Sith, porque a origem do Sith, eles vêm muito antes disso, né? Do primeiro cisma, né? Entre o Jedi e o Sith. Tem vários cismas, né? Estão demarcados no Legends associados a isso, né? Tem livros associados a isso também. Então, Star Wars é sempre assim, com livro e HQ que você define questões sintéticas históricas aqui, né? E o Darth Bane, ele é muito associado à criação da regra de 2, né? Nesse livro, ele conta a história de como o Império Sith... Não é Império, na verdade, né? Como se fosse o Império Sith, mas não é. Que é chamada de Brotherhood of Darkness, né? Como ele cai. Em 1000 BBY, né? 1000 BBY, né? Depois tem as reformas de Russan, que é uma descentralização da economia, que foi feita pelo Finis Valorum, que era a chanceler da República nessa época. Mas teve uma série de guerras antes dessa época. No livro do The Sith, por exemplo, tem o Eternal Empire, o Império Eterno, que é do Darth Vitiate, eu acho que é o termo. Ele é um cara que vive mais de 1000 anos e tal. Enfim, tudo faz parte da história fictícia do Star Wars, né? Mas pode falar, o que isso tem a ver com economia? Cara, é o 4º volume que eu falo sobre economia do Star Wars. E tem uma razão pra eu continuar falando, né? É porque, de fato, tem muita economia. Tem muita jurisprudência. Mas se você ver a série do Star Wars, por exemplo, e depois ler os livros, somente o Imperial Handbook, o Book of the Sith que eu citei anteriormente, leu aquele livro que o título é Warfare, que é alguma coisa Warfare. Eu tenho aqui. Eu vou pegar aqui. Acho que principalmente Star Wars acho que é Star Wars Chronology. Acho que esse daqui já resolve tudo. Se você quer saber sobre como Star Wars de fato é um tema sintético, político, econômico, jurídico muito forte, lê esse livro aqui. Star Wars Chronology Book. A gente tem que pôr Essential Chronology. Foi um dos primeiros livros que eu li sobre Star Wars nesse contexto, né? Que é esse aqui, né? Star Wars Essential Chronology. Esse livro, ele vai basicamente te dar a noção geral da história do Star Wars. Tem a nova cronologia, tem a antiga também. Mas basicamente ele vai te dar uma noção completa associada a isso. Teve mudanças recentemente. Mas o grande ponto é que é muita coisa, cara. Esse livro, se não me engano, é quase 700 páginas. Resumindo, a história tem mais de 400 livros, né? Então, se você pegar, por exemplo, Star Wars Chronology, aqui, que é a linha do tempo dos quadrinhos, né? Tu vai ver aqui, por exemplo, a cronologia no Legends, desde 25.000 ABY. Aí tem vários tipos de... que tá em... Não era pra estar em inglês, não era pra estar português aqui, é pra estar em inglês, mas enfim. Tem os Cavaleiros da Antiga República, com Zane, né? Zane Carrick. Tem aqui um pouco antes da época da Guerra dos Clones e formação do Império. Então, só que toda essa história que eu vou falar nesse livro é mais aqui, né? É mais 4.000 ABI pra cima, né? Que é o Old Republic. Então a era da ascensão do Império é posterior. Então é bem interessante. Isso vai, tá? Ó, tem muita coisa, cara. Isso aqui é tudo... faz parte. Só que aqui é só HQ. Tem livros também. Se você pegar... essa linha aqui é bem inferior à real mesmo. Que tem uma que é bem maior. Então, enfim. Eu não vou falar muito sobre Star Wars aqui. Mas o ponto é que eu tô escrevendo bastante sobre mais Star Wars, né? Só até essa página. Essa parte tem outras 50 páginas. Que eu ainda vou ler mais 2 livros do Darth Bane, né? E outro das tribos dos Siths. Mas é bem interessante, né? Então, do ponto de vista político, forma toda a cora política do Star Wars posterior. Eu tô pensando em escrever essa parte aqui. Eu já guardei alguns artigos e livros nesse tema. Que é pra provar que praxeologia é formalizável matematicamente, né?
usando semiótica. Então tenho que ler alguns livros. Tem artigos aqui que eu já li nesse tema. Mas tem livros que eu já baixei que não estão aqui. Eu vou usar. Esse aqui é só artigo. Então eu vou ter que ler, estudar mais semiótica pra escrever isso aqui que eu tô pensando. E a parte maior talvez vai ser sobre um comentário no Das Kapital do Marx, entre outras obras, né? Eu vou ver se é só o Das Kapital. Vai ter também artigos acadêmicos que eu vou citando ao longo do tempo. Mas aqui, por exemplo, aqui não é escrevendo, né? Aqui eu só tenho as citações. Então eu tô lendo o livro, fazendo anotações, tirando print. A parte que eu vou colocar eu já traduzi. Coloquei a página e tal, eu tô fazendo isso daí. Eu sempre faço isso quando é um comentário de alguma coisa. Deu bastante coisa, ó. Deu até... Só até essa parte, só de print, né? Deu bastante página, né? Bastante página, mas eu tô no primeiro volume ainda, né? Eu ainda tenho o segundo e terceiro pra ler. E vai ter live sobre isso daí também posteriormente. Tem os autores também pra ler depois de Marx, só que eu só tô com um por enquanto, mas enfim. Então, a primeira parte vai ser sobre economia no Star Wars, que eu já falei muito em outros livros. A segunda parte sobre Marx. E a terceira parte vai ser uma parte que eu já escrevi grande maioria. Essa parte ia ser, na verdade, adicionada no livro. Uma teoria política de mundos virtuais que eu tava pensando em aumentar. Eu até tava vendo um documentário sobre o Tibia mais recente para aumentar esse livro, né? Então, quando eu fiz quando eu tava fazendo essa parte, eu pensei, nossa, eu acho que eu vou aumentar esse livro, porque esse livro é pequeno, ele tem 264 páginas, né? Então ele é sobre a política de MMORPGs. Quem não sabe, economia em MMORPGs é uma coisa real. Eu não vou ficar falando aqui novamente, mas tem um curso no canal só sobre isso. Com artigos acadêmicos sendo citados, né? Então... sobre esse tema tem alguns livros aqui, né? Tenho... Uma Constituição para o Metaverso, que é sobre direito digital de MMORPGs. Tenho... Sobre leis e mundos virtuais, a estrutura de mundos virtuais, que foi uma época que eu escrevi que eu sabia menos do tema, né? Mas enfim, existe esse livro. Então... Eu basicamente tô escrevendo de novo sobre o tema, né? Eu já escrevi sobre a guerra do Tibia, relações de inflação, produção, enfim. Até questões teóricas. Aqui é pra falar sobre world building, né? O world building ele tem aplicação para economias sintéticas, né? Então, o foco é esse, né? E aí a primeira parte, eu nem lembro muita coisa que eu escrevi aqui, mas tem a ver com economia associado ao Tolkien inicialmente, mas depois eu vou falando sobre outras obras, né? Então, por exemplo, aqui eu já vou pra lendas arturianas, né? Como Sir Gawain the Green Knight. Eu não traduzo o poema, tá? Se eu consigo manter o poema no original, eu não traduzo, então vou deixar em inglês esse poema do Sir Gawain, porque eu não gosto de traduzir. E eu não gosto de pegar a tradução também. Eu creio que perde muito da essência do poema. Obviamente, se tiver em russo, né, eu vou ter que ter a tradução, né? Mas, enfim. Então, um comentário sobre Sir Gawain, eu vou ter que aumentar também, porque tem pouca coisa. Aqui, por exemplo, falando sobre questões associadas ao Tibia. Relações que eu vejo numa passagem, então tem uma parte do poema que lembra coisas que eu vejo em MMORPGs, né? Em questões que tem itens que tem um valor até em reais, que são vendidos por jogadores e que tem propriedades e atributos, né? Enfim. Tem uma parte que é sobre Beowulf, tem uma parte que é sobre outros poemas, os poemas tanto anglo-saxônicos quanto poemas nórdicos, né? Aqui é um pouco sobre, como diz, Warhammer, né? É que essa parte aqui, basicamente eu tava estudando como chamado de roleplay books, né? São livros pra você jogar RPG de mesa. E eles têm muito uma base de economia sintética ali, política sintética. Então eu tava usando ele como base pra relação de world building em MMORPGs, que tem aplicações econômicas para economias sintéticas, né? Então, se você viu o curso do canal sobre economia sintética, você vê que o negócio é realmente sério. Então essa parte é bem interessante, né? Isso aqui não tá publicado ainda, né? Então eu já tinha escrevido isso daqui há um tempo. Eu ia publicar... Esse é o ponto, né? Eu ia publicar aqui, mas depois eu pensei, melhor não. Eu vou fazer uma coisa separada, né? Então tem a parte 4, que também tem um pouco mais de Beowulf.
E tem outros poemas aqui, né? Tem o Singer the Lake, que é um outro poema anglo-saxônico. Tem o Ed Sith, que é o Far Wanderer. Eu falei isso no curso sobre economias sintéticas. Tem o Wonders of the East. Tem uma citação de dragão bem interessante. Sempre tô deixando em inglês, algumas partes não tô comentadas ainda. Não só a citação, né? The Phoenix, que também é um poema muito interessante. Tem muitos, cara. E aí tem tantos que eu vou ter que tirar muitos, né? Essas partes, por exemplo, aqui, mais pra baixo, eu só tenho a citação. Aí eu vou ter que ver o que eu vou tirar. Eu tenho dó de tirar, porque deu trabalho. Porque só o livro que eu li de poemas anglo-saxônicos estão aqui, que eu peguei só as partes principais. Por exemplo, tem várias partes que citam Middle-earth, por exemplo. Terra-média. Que pra Tolkien é um termo que ele usa bastante. Cita Rings, que é anéis. Pra Tolkien é uma coisa interessante. E Tolkien foi o que gerou Dungeons and Dragons de forma direta. Que é o que gerou MMORPGs, que no fim tem aplicações pra economia sintética, né? Na prática. Tem Guthlac primeiro. Máximas, enfim, tem muito aqui. A Batalha de Maldon. Solomon e Saturn. Alguns que foi usado por Tolkien também. Aí depois vai para poemas nórdicos também. Os nórdicos eu já escrevi alguma coisa ou outra, né? Tem partes que já estão escritas, né? Também deu trabalho, né? Felizmente. Felizmente, né? Foi divertido. No fim, é divertido fazer isso. Mas tem partes que não estão comentadas ainda. Por exemplo, se eu for mais pra baixo aqui, tá comentado, né? Então, eu usei muito disso daqui no próprio curso de economia sintética do canal. E aí tem a parte de mais de Conan, né? Então é World Building e Economia de Conan. Essa parte eu não comentei ainda, eu não falei sobre ainda. Eu só peguei as referências. E eu recuo, por exemplo. O Papai Nolan que me influenciou muito pra gostar de Conan, né? Então eu vou escrever sobre a economia do Conan. A Era Iboriana, né? Isso aqui eu sou obrigado a escrever sobre, porque é muito importante do ponto de vista de criação da história da obra, né? E tem muitas outras, né? Até obras que eu nem lembro direito o que fala, né? Mas eu vou ter que filtrar muita coisa aqui, né? E muita coisa eu já filtrei, eu já tirei. E se eu for mais pra frente, muito mais pra frente, eu tenho até a história eclesiástica de Bede, porque foi usado por Tolkien de certa forma. Eu não comentei muito. Tem o Igor Dodin, que é um poema que é um dos primeiros que cita o Rei Arthur. Tem os The Works of Gildas também, que é importante para a história do Rei Arthur. E a história do Rei Arthur influencia, né, várias obras de MMORPG. Então por isso tem implicações de economias sintéticas. Tem outros aqui, né? Tem o do Nennius, o Ledion On, que é... não sei se é essa pronúncia. Também tem umas partes aqui. O grande ponto é que tudo isso daqui vai estar ou não no livro, né? Que é sobre essa parte sobre economias sintéticas, né? É um tema muito mais interessante e importante do que parece. Eu já li bastante artigo sobre o tema e pode crer que é um tema que realmente é um tema acadêmico bem importante, né? Mas é isso. Por que eu tô fazendo esse vídeo, né? É só pra realmente mostrar que esse livro vai lançar no futuro, né? Vai ter menos vídeos no canal. Talvez... não, eu vou continuar postando toda semana, mas talvez tenha uma falta de frequência, principalmente nessa semana. Porque... tô terminando esse livro do Marx. Eu quero terminar logo, né? Tô na página 790. E tem mais 2 volumes ainda, né? Eu tenho que... além de fazer isso, tenho que escrever depois sobre, ler artigo. Aí depois que eu terminar toda essa parte de Marx, eu vou voltar a ler livros de Star Wars pra terminar a parte do começo. Que é uma parte que eu tava gostando, né? Só quero fazer essa parte de Marx pra terminar logo e livrar. Eu até tô baixando aqui os volumes colecionados do Marx, né? Tem 50, não vou ler todos, né? Mas eu vou usar uma coisa ou outra que é importante. Mas o ponto é esse. Quando lançar, eu aviso, né? E também, se tiver alguma alteração ou aumento de alguns desses livros também, eu aviso. O que vai lançar também, posteriormente, é o Unnamuna, que é o próximo depois do Drakshmonhana. Que é esse livro aqui. Que é mais um poema épico, né? Esse que, por exemplo, usa bastante Van Gogh, né? Tem uma parte que a base é nas pinturas de Van Gogh, né? Como base da lógica da narrativa, né? Mas também... assim, tem 458 páginas, mas é poema épico, né? Então eu não consegui pegar aqui só tem introdução, mas... não é muita coisa, não. Porque depois ele vai pra poema épico. É pra poema, no caso, né?
Então é bem simples, né? Então era isso. De novo, os livros estão na descrição do vídeo. Então, dois volumes que se vão lançar, né? Princípio Econômico volume 4. Drastic Monra. Esse, tipo, acho que mês passado já lancei o Esqueci da Natureza Divina, né? É o de teologia. Até faz sentido eu pegar aqui, né? Opa, pô. Tem 395 páginas, na verdade. Eu vou aumentar. Esse livro tá em ato ainda. Ele tá até aqui, ó. Só que eu tô com preguiça de aumentar, então... Dá trabalho, né? Tem que ficar lendo aqui, comentando o que ele escreveu, é difícil. Mas esse é o ponto, né? Então, logo, esse aqui vai lançar. Alguém pode perguntar naquele que eu falei alguns meses atrás, que era sobre psicologia e neurociência, né? Que tava em 40 páginas, né? Esse, se Deus permitir, até o final do ano eu volto a escrever ele, né? Porque realmente, vários livros desse eu não consigo pegar eles. Eu tenho que comprar. Tem que comprar vários livros de psicologia, porque a ideia é ler vários livros de psicologia e mostrar os problemas da psicologia do século passado e tal. E os avanços da neurociência. Só que aí eu tenho que comprar esses livros, né? Então, como é um custo diferente dos outros, então eu vou fazer os primeiro que não tem custo, pra depois fazer os que tem custo. Então esse de neurociência e psicologia vai demorar bem mais. Então não sei se nem se esse ano continua. Mas é isso. Então essas foram as atualizações dos livros do canal. No momento, esse daqui eu creio que é 200 páginas escritas que já tem. Mas conforme eu for terminando, eu falo mais ou menos, ela tá terminando e tal. E sempre tem a primeira semana tem um lançamento que fica de graça na Amazon, tá? Eu tenho como pôr uma questão aqui, por exemplo, de pôr não só essa versão do Kaido Lemaitre, mas deixar literalmente de graça por uma semana. Tipo, tu baixa o Kaido e tu consegue baixar de graça. Então fica atento que quando eu lançar o livro, tu vai poder baixar de graça por uma semana. Então tu tem que... Tipo, tem essa noção. Fica atento que quando eu lançar, que vai demorar um pouco ainda. Eu vou correr o mais rápido possível, né? Mas quando eu lançar, eu vou fazer o lançamento de graça, né? E depois ficar pago novamente, né? No Kaido Lemaitre. Mas é isso. Até o próximo episódio. Ou pedido.